Você já ouviu falar de lugares que parecem normais à primeira vista, mas que escondem segredos tão profundos que ninguém ousa sequer chegar perto? Eu sei, pode parecer exagero, mas tem uma história que circula há décadas entre moradores de uma região isolada da América do Sul e até hoje ninguém conseguiu explicar direito o que acontece lá. Um lugar onde dizem quem entra não sai. E quem sai, nunca mais é o mesmo. Eu não estou falando de lenda urbana, daquelas que a gente ouve para assustar criança. Estou falando de um caso real. Uma cabana, no meio da selva, escondida por árvores tão altas que quase não deixam a luz do sol passar. E mesmo com tanta gente curiosa, tentando desvendar o que acontece ali, ninguém nunca conseguiu voltar com uma explicação que fizesse sentido. Mas por que isso importa? Porque essa história fala sobre mistérios que ultrapassam a lógica, sobre coisas que a gente sente, mas não consegue explicar. E, acima de tudo, fala sobre os limites do ser humano quando se depara com o desconhecido. Eu quero te contar essa história com calma, como quem se senta com um amigo para dividir algo que não sai da cabeça. E no final, você decide o que quer acreditar. Tudo começou com uma trilha comum. Um grupo de biólogos e ambientalistas estava mapeando uma região pouco explorada de uma floresta densa no interior do Peru, próximo da fronteira com o Brasil. Era um trabalho simples, pelo menos no papel. Catalogar espécies de plantas, registrar animais, tirar fotos. Eles eram em 6, todos experientes. Gente acostumada com o mato, com o clima pesado, com os sons da selva. No terceiro dia de expedição, um deles, o mais jovem do grupo, se afastou um pouco dos colegas. Estava seguindo um som estranho. Algo entre um canto e um sussurro. Era fraco, mas contínuo, como se alguém estivesse chamando de longe. Quando ele se deu conta, já estava diante de uma estrutura antiga, de madeira escura, coberta por trepadeiras. Uma cabana, ali, no meio do nada, sem trilhas, sem sinal de que alguém morasse ali. Ele chamou pelos colegas. Nenhuma resposta. O rádio também não funcionava. A selva parecia diferente, como se tudo tivesse ficado mais silencioso de repente. Ele conta que a sensação era de estar sendo observado, mas por algo que não se escondia atrás das árvores. Algo que estava dentro da própria cabana. Na frente da porta, uma inscrição entalhada na madeira em letras quase apagadas. Aquele que entra não volta pelo mesmo caminho. Nesse ponto, a maioria das pessoas teria voltado correndo, mas ele não. Talvez por curiosidade, talvez por teimosia, ele empurrou a porta. Lá dentro, tudo estava intacto, como se alguém tivesse saído poucos minutos antes. Mesa posta, cama arrumada, um livro aberto sobre a mesa, mas com as páginas em branco. Só que o mais estranho era o espelho. Um espelho grande, antigo, coberto por um pano. E mesmo sem saber porquê, ele foi até lá e puxou o tecido. Por alguns segundos, tudo ficou escuro. E depois, tudo ficou branco. Um branco tão intenso que ele desmaiou. Enquanto isso, os colegas estavam desesperados. Procuraram por ele o dia todo. Acamparam ali perto. Chamaram reforço por rádio satélite. E quando amanheceu, ele apareceu. Sozinho, sujo, em choque. E com uma frase repetida nos lábios. Ela me mostrou. Ela me mostrou. Essa história, só até aqui, já virou livro, documentário, lenda local. Mas não para por aí. Porque depois disso, outras pessoas, inclusive grupos organizados, tentaram voltar à região. Queriam estudar a cabana, entender se era alucinação, se havia algo químico no ambiente, ou se era só uma grande coincidência. Mas o estranho é que ninguém nunca mais achou o mesmo local. Mesmo com coordenadas anotadas, registros em GPS, mapas marcados. A floresta simplesmente engole. O caminho desaparece, e os poucos que dizem ter chegado perto relatam os mesmos sintomas: enjoo,
sensação de estar sendo observado, barulhos que parecem vozes e aquela mesma inscrição. Aquele que entra não volta pelo mesmo caminho. Aí você pode se perguntar, por que contar essa história? Porque tem algo nela que mexe com a gente, que provoca, que nos faz pensar sobre o desconhecido, sobre os lugares onde a lógica não entra e sobre o quanto ainda somos pequenos diante do que a natureza ou algo além dela guarda em silêncio. E sabe o mais curioso? Essa cabana, ela aparece nos sonhos de algumas pessoas. Pessoas que nunca ouviram falar dela antes, e todas descrevem da mesma forma: madeira escura, espelho coberto e a inscrição na porta. Coincidência? Memória coletiva? Ou algo que está tentando se comunicar de outro jeito? Bom, deixa eu respirar um pouco e tomar um gole d'água aqui, porque o que vem agora vai arrepiar ainda mais. Porque anos depois desse primeiro encontro com a cabana, um outro grupo teve uma experiência ainda mais intensa. E um deles desapareceu. Até hoje. Mas isso eu te conto já, porque tem mais nessa história do que a gente imagina. Então, lembra do grupo que eu mencionei no final da primeira parte? Eles eram diferentes dos primeiros exploradores. Não eram biólogos nem pesquisadores. Eram 3 amigos, gente comum, curiosos, sabe? Tinham ouvido falar da tal cabana num fórum da internet, desses que discutem fenômenos paranormais e lugares amaldiçoados. E quando viram que a floresta onde ela supostamente ficava não era tão longe de onde estavam hospedados, decidiram se aventurar. A ideia era gravar tudo. Fizeram vídeos, fotos, postagens em tempo real. Tinham lanternas potentes, drones, bússola, GPS, tudo planejado. E até onde os registros mostram, no começo tudo correu bem. A mata era densa, úmida, cheia de ruídos estranhos, mas nada que os assustasse de verdade. Até que uma das câmeras gravou algo curioso, uma sombra que parecia andar entre as árvores, acompanhando o grupo. Só que não fazia barulho nenhum e desaparecia assim que eles viravam para olhar. Eles brincaram com aquilo no vídeo. Riram, fingiram medo, fizeram piadas, mas a risada foi diminuindo quando o GPS começou a falhar. Primeiro travou, depois apagou. E logo em seguida, a bússola começou a girar em círculos. Parecia que algo ali mexia com os aparelhos. E foi nesse momento que um deles, o mais velho, chamado Daniel, apontou para algo entre as árvores. Ele dizia: "É ela, eu vi, a cabana." Os outros 2 não viam nada, mas Daniel insistia. Seguiu em frente, mesmo com os amigos gritando para ele voltar. E aí, sumiu, do nada, como se tivesse atravessado uma cortina invisível. Eles correram atrás, claro. Procuraram, chamaram, gritaram até perder a voz. Mas era como se ele nunca tivesse existido. Nem pegadas, nem sinal. Só o silêncio. No dia seguinte, os 2 sobreviventes conseguiram sair da floresta, desorientados, assustados e com uma sensação estranha no corpo, como se tivessem febre. Levaram as imagens para as autoridades locais que, claro, não levaram muito a sério. E quando tentaram voltar com uma equipe de busca, nada. O mesmo de sempre. O caminho parecia ter sumido. Agora, aqui é onde as coisas começam a ficar ainda mais perturbadoras. Alguns dias depois do desaparecimento, os 2 amigos começaram a ter pesadelos. Um mesmo sonho repetido, noite após noite. Um espelho, um sussurro vindo de dentro dele e uma sombra que imitava a voz de Daniel como se ele estivesse tentando se comunicar. Um dos amigos chegou a escrever tudo num diário. Contou que no sonho, Daniel dizia: "Não é só uma cabana, é uma porta. E agora eu estou do outro lado." Eu sei, parece coisa de filme, né? Mas o que mais me deixa arrepiado é que até hoje existem relatos parecidos. Gente que nunca se viu, de lugares diferentes, com histórias que têm o mesmo padrão. A cabana, o espelho, a sensação de não estar sozinho e o aviso. A inscrição na porta é um enigma.
Mas talvez seja também um aviso justo. Aquele que entra não volta pelo mesmo caminho. Pode parecer apenas uma frase de efeito, mas e se for literal? E se quem entra naquela cabana não volta mais para o mesmo mundo? E aqui vai mais uma parte esquisita que pouca gente sabe. Um padre, sim, um sacerdote missionário que trabalhou por anos na região amazônica, relatou numa entrevista antiga que escutou de moradores locais a existência de um lugar onde o tempo para. Ele disse que chegou perto uma vez, por engano, e que ouviu uma voz feminina o chamando pelo nome, mesmo sem nunca ter dito seu nome em voz alta. Ele fugiu. Mas até o fim da vida, dizia que lá dentro existe uma verdade que o mundo não está pronto para ouvir. Essas histórias se multiplicam como se fossem fragmentos de uma mesma verdade quebrada. E você começa a se perguntar: será que essa cabana existe em um só lugar? Ou será que ela aparece onde precisa aparecer? E é aí que o mistério começa a ficar ainda mais profundo. Tem gente que acredita que a cabana é um tipo de portal, que está em dimensões diferentes, em tempos diferentes, e que aparece só para quem está em sintonia com algo. Eu não sei o que é esse algo, mas todo mundo que chega perto diz a mesma coisa. Parece que a floresta muda, o ar pesa, a temperatura muda e o tempo perde o ritmo. Você já se sentiu assim alguma vez? Em algum lugar onde tudo parece mais lento? Onde o silêncio tem um som próprio? Talvez não tenha sido uma cabana, mas a sensação é parecida. Como se algo estivesse por perto. Algo que você não vê, mas sente. A história da cabana é sobre isso também. Sobre essa sensação de que existe mais entre o céu e a terra do que a gente consegue explicar. Não é só medo, é uma espécie de respeito por algo que ultrapassa os nossos limites. E o mais impressionante é que ela não para por aí. Porque ainda tem o caso do fotógrafo, um homem que se perdeu durante uma expedição e apareceu do outro lado da floresta, 3 semanas depois, com a barba intacta, as roupas limpas e um único arquivo no cartão de memória da câmera. A imagem de um espelho, coberto por um pano e com uma sombra atrás. Mas essa parte da história eu vou deixar para te contar logo mais, porque a gente ainda precisa entender quem ou o que está por trás daquela cabana. E porque ninguém consegue sair de lá da mesma forma que entrou. Me acompanha. Sabe aquela imagem do fotógrafo que eu mencionei no fim da última parte? Aquela única foto no cartão de memória? Pois então, ela foi analisada por especialistas. Tentaram de tudo, ver se era montagem, se tinha alguma manipulação, se era algum reflexo estranho. Nada, nenhuma adulteração. A imagem estava pura, autêntica. Era o espelho. O mesmo espelho que apareceu nos relatos anteriores, coberto por um pano fino, mas com uma sombra bem atrás dele. E o detalhe que mais assustou os analistas foi que quando ampliaram a imagem ao máximo, a sombra parecia ter olhos, olhos abertos, olhos que olhavam de volta. Como se a presença dentro da foto percebesse quem estava observando. Esse fotógrafo, depois de encontrado, quase não falava. Por semanas, ficou em silêncio. Dormia pouco. Se assustava com o próprio reflexo. Uma enfermeira contou que ele cobriu todos os espelhos do quarto onde estava internado. Disse que o reflexo não era mais o dele. Quando finalmente falou, murmurou algo parecido com: "Ela mostra o que você realmente é, e ninguém está pronto para ver." Essa fala é poderosa, porque nos confronta com um medo muito humano, o de se olhar por dentro, o de encarar quem somos, sem máscaras, sem desculpas, sem distrações. Será que essa cabana não é só um lugar físico? Será que ela também é simbólica? Um tipo de teste espiritual ou psicológico? Um espelho da alma? As teorias são muitas. Tem gente que acredita que aquele lugar seja um ponto de conexão entre dimensões. Outros acham que é um espaço onde o tempo não existe da forma que conhecemos.
onde o passado, o presente e o futuro se misturam. E tem os que acham que a cabana é uma entidade em si, viva, inteligente, capaz de atrair quem ela quiser. E aí, volta a pergunta: por quê? Talvez seja porque algumas pessoas estão carregando culpas que não conseguem mais esconder. Ou porque estão buscando respostas que o mundo de fora não consegue oferecer. Ou ainda, porque há dentro delas uma espécie de vazio que só algo muito além pode tentar preencher. A cabana, então, não é só um lugar. Ela é um confronto, um espelho que não mente, um convite perigoso à verdade. Muita gente acha que essas histórias são exagero, fruto da imaginação. Mas aí eu te pergunto, e se não forem? E se por trás de tudo isso houver um fundo de verdade? A gente cresce achando que tudo pode ser explicado, que tudo tem lógica, que basta estudar, medir, calcular. Mas e as coisas que não cabem em nenhum desses métodos? Você já teve alguma sensação estranha ao entrar num lugar desconhecido? Já sentiu um arrepio que não fazia sentido? Já teve a impressão de que estava sendo observado, mesmo sozinho? Às vezes, essas sensações não são apenas instinto. Talvez sejam avisos, pequenos sinais de que há mais entre nós do que conseguimos entender. E olha, tem mais uma coisa que eu preciso te contar antes da gente encerrar. Um dia, um homem apareceu na vila mais próxima da região da cabana. Ele estava sujo, descalço, andando devagar, com o olhar perdido. Ninguém o conhecia, mas ele parecia saber o nome de algumas pessoas dali. Disse que tinha visto tudo, que o tempo é uma mentira, que a verdade está no reflexo. Tentaram conversar com ele, ajudá-lo, mas ele sumiu 2 dias depois, como se nunca tivesse existido. E até hoje ninguém descobriu quem ele era. Essa história, ela não tem um final fechado, porque ela continua acontecendo. Seja na selva, seja nos sonhos, seja nas dúvidas silenciosas que a gente carrega. A cabana ainda está lá. Ou melhor, talvez esteja aqui também perto de você, de um jeito que você ainda não percebeu. A moral dessa história não é sobre ter medo, é sobre respeitar o que a gente não entende, sobre reconhecer que nem tudo precisa de resposta imediata. E sobre entender que às vezes o que mais assusta não é o desconhecido, mas aquilo que está dentro da gente e que a gente evita olhar. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa história te tocou. Talvez tenha te lembrado de algum sonho, de algum lugar, de algum sentimento. Talvez tenha te feito pensar. E se foi assim, então já valeu a pena. A vida é cheia de mistérios. Alguns assustam, outros encantam, mas todos nos transformam. E talvez no fim das contas o mais importante não seja entender tudo, mas sentir. E ter coragem de continuar caminhando, mesmo sem saber o que vem depois da próxima curva. Se você gostou dessa história, deixa um comentário aqui embaixo, conta o que mais te arrepiou, compartilha com alguém que ama esse tipo de mistério. E não esquece de seguir, porque tem muito mais vindo por aí. Tem outro caso, bem parecido, que aconteceu em um vilarejo na Indonésia e que talvez tenha ligação com essa mesma cabana. Mas isso fica para o próximo vídeo. A gente se vê. E cuidado com os reflexos. Às vezes, eles mostram mais do que deveriam.